Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos trabalhar. Sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, no capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16. Um dos tópicos da nossa ministração nesses dias sobre restauração envolve não só paixão por Deus, mas a nossa relação com o Espírito Santo. Eu quero entrar nesse assunto, que é um dos assuntos que eu particularmente mais gosto de falar. Não só de falar, alguém disse que o Espírito Santo é aquele tipo de pessoa que é só falar nele que ele vem. E eu tenho certeza que nessa noite Deus quer fazer algo especial no meu e no seu coração. Amém? Então vamos lá. Evangelho de João, capítulo 16. Eu quero que você acompanhe comigo do versículo 7 até o versículo 14. João 16, dos 7 até o 14. O texto diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Amém. Senhor, nós pedimos mais uma vez graça, favor, reconhecemos nossa limitação, nossa incapacidade de produzir qualquer tipo de resultado, a não ser pela ação sobrenatural do Espírito da verdade, aquilo que nos guia a toda a verdade. Nós pedimos nessa noite mais do que uma palestra, um discurso, nós te pedimos, ó Deus, mais do que um momento de instrução, nós clamamos que junto com a compreensão, o entendimento espiritual da tua palavra, venha o teu toque, aquele teu toque personalizado, aquela tua ação especial. Nós oramos, ó Deus, que como o Senhor falou por boca do profeta Isaías, que o propósito para o qual a tua palavra está sendo liberado, que ele se cumpra de forma completa, de maneira plena. E desde já nós nos antecipamos em te dar louvor, em te dar honra, em te dar glória, pela certeza daquilo que o Senhor não só vai falar aos nossos corações, mas daquilo que o Senhor vai fazer, daquilo que o Senhor vai liberar sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse texto, o Senhor Jesus está falando algo extraordinário. E diz aos seus discípulos: eu vos digo a verdade. E diz: eu não estou de brincadeira, eu quero declarar algo sério. E diz: é importante que eu vá. E diz: se eu não for, o Consolador não virá. E Jesus, ele começa a destacar aqui a importância do ministério do Espírito Santo. Jesus, ele destaca que o Espírito Santo iria conseguir fazer coisas na vida dos discípulos que nem ele, o Jesus em carne e osso pessoalmente, estava, ou poderia naquele momento fazer. Ele particularmente diz: eu tenho muito o que dizer, mas vocês não têm condição de receber isso através de mim. Mas o Espírito da verdade, quando vier, ele vai guiá-los a toda a verdade. Ele vai anunciar a vocês aquilo que é meu. Em outras palavras, não é que ele tem algo que eu não tenho, mas ele vai continuar aquilo que eu comecei. Na verdade, ele vai levar a obra que eu comecei no meio de vocês a um outro nível. Durante muito tempo, querido, eu confesso que eu olhava de forma muito limitada para a obra do Espírito Santo. No Evangelho de João, no capítulo 14, o Senhor Jesus, ele faz a seguinte declaração, lá nos versículos 16 e 17, se você quiser pode só anotar, se for rápido de endereço, pode acompanhar comigo. O Senhor Jesus, ele fala, assim como aqui em João 16, da vinda do Espírito Santo. E diz: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador,
A palavra aqui traduzida consolador pode ser traduzida como ajudador, como um amigo fiel. Ele diz, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Então ele diz, vós o conheceis, porque ele habita convosco e não estará em vós. Logo a seguir Jesus diz, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Talvez principalmente por causa desse versículo 18, durante muito tempo, minha leitura desse texto foi equivocada. Então Jesus estava dizendo, olha, eu vou, mas não estou abandonando vocês, porque eu volto. Ele está fazendo uma promessa da sua vida. Ele diz, enquanto eu estou fora, eu vou providenciar um outro consolador, um outro ajudador. E a minha leitura equivocada desse texto era mais ou menos assim, não estou abandonando, mas como eu tenho que estar ausente, até o dia em que eu volto, eu vou deixar alguém para continuar o que eu comecei, mas a minha leitura disso, a maneira como eu olhava para a obra do Espírito Santo, é quase como se ele fosse uma espécie de estepe. Já que não dá para contar com Jesus, para vocês não ficar na mão, então eu vou deixar alguém dando uma força até que eu volte. Já estou prometendo que eu não estou deixando vocês órfãos, que eu tenho a intenção de voltar. E na minha cabeça, o que Jesus está dizendo é assim, olha, se ele não fizer o trabalho tão bem quanto eu, pelo menos vocês estão sabendo que eu volto. Então essa era a minha leitura equivocada sobre a obra do Espírito Santo. Não que eu não a visse como importante, mas na minha cabeça, se tivesse a oportunidade de escolher entre ser tocado pessoalmente por esse Jesus de carne e osso, o verbo que tabernaculou-se no nosso meio, ou experimentar a obra e a ação do Espírito Santo que nós temos nos nossos dias, se eu tivesse o poder de escolha naquela época, com certeza eu ia dizer, o que eu quero é estar com Jesus de carne e osso. Mas já aqui em João 16, Jesus está dizendo, ele na verdade vai tomar do que é meu e vai levar vocês a um outro nível de entendimento, ele vai trazer uma clareza de compreensão que nem eu consigo nesse momento passar para vocês. Aqui Jesus está falando do ministério do Espírito Santo, que ele numa outra dimensão, não está tratando ele como um mero estepe que vai segurar a onda só até que ele volte, mas na verdade ele começa a mostrar, quando Jesus diz, convém que eu vá, ele diz, se eu não for, o Consolador não vem. Jesus diz, eu preciso ir. Na verdade, o que Jesus estava revelando é para que a próxima etapa do plano e do propósito de Deus se cumpra, eu tenho que sair de cena a fim de que ele venha, e quando ele vier, a coisa vai para um outro nível. Isso, eu confesso, começou a abrir meus olhos e me ajudar a entender a importância da obra do Espírito Santo. Queridos, nenhum de nós vai negar a importância da vinda de Jesus, dele ter se tornado homem, dele ter tabernaculado no nosso meio, ter se tornado, se manifestado, se revelado como o Emanuel, Deus conosco, a obra de Jesus na cruz. Ninguém jamais vai questionar a importância disso. Mas eu e você precisamos entender algo. Na tipologia bíblica, eu não tenho tempo para falar disso em detalhes, então me perdoe, vou trazer uma versão atropelada. A gente pode olhar para aquilo que a palavra de Deus diz lá no Evangelho de Lucas. Quando perguntaram para o Senhor Jesus, quem é o meu próximo? Ele fala sobre amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Alguém querendo se justificar diz, quem é meu próximo? Jesus, para responder essa pergunta, quem é meu próximo? Ele na verdade conta uma história, ele conta uma alegoria. Alguns de nós simplesmente chamamos isso de a parábola do bom samaritano. Nessa alegoria, Jesus, que poderia ter respondido de uma forma direta, objetiva àquela pergunta, ele, para responder isso, ele dá uma volta, ele conta uma história cheia de detalhes. Basicamente, o resumo da parábola do bom samaritano é Jesus dizendo, olha, o próximo não tem que ser a proximidade de relacionamento ao parentesco, não tem que ser a proximidade geográfica, necessariamente o vizinho que mora ao seu lado. Jesus diz, quando surgiu uma necessidade próxima a você, e você é quem pode ajudar, eu gosto de chamar isso, quando você for a bola da vez, quando é o seu momento, você não transfere, você assume e você resolve. Mas para falar isso, Jesus conta uma história cheia de detalhes. Interessante que ele diz assim, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Ele só podia dizer, tinha um homem seguindo de viagem e algo aconteceu. Mas não, Jesus fala de um homem, em primeiro lugar, ele diz descia. Não só porque de Jerusalém para Jericó é uma trajetória de declínio, quando falamos da topografia, geograficamente falando, mas eu creio que simbolicamente ele está abordando um outro elemento espiritual.
Enquanto Jerusalém é vista na Bíblia como um lugar de bênção, como a cidade do grande rei, o lugar do desfecho de muitas das promessas de Deus, por outro lado, Jericó na Bíblia é visto como um lugar de maldição. Não só por causa da cidade ter se tornado naquele anátema que Josué fala, mas a Bíblia diz lá em Josué 6:26, que logo depois de Jericó ser tomado, Josué lança uma palavra de maldição e diz: maldito o homem que reedificar a Jericó. E diz: com a perda do seu filho mais velho, o primogênito, vai colocar os fundamentos quando começar o trabalho. Com a perda do filho mais novo, o caçula, vai colocar as portas quando estiver na fase do acabamento. Em 1 Reis 16:34, a Bíblia diz: em seus dias, Iel, o betelita, resolveu reedificar a Jericó. A Bíblia diz exatamente isso: com a perda do seu filho mais velho, lançou os fundamentos. Com a perda do seu filho mais novo, colocou as portas conforme a palavra de Deus por boca de Josué. A Bíblia não diz que Josué estava só mal-humorado e jogou praga em alguém. A Bíblia diz: foi palavra de Deus, foi sentença de Deus. Então, curioso que ele fala de um declínio que também é espiritual, de um lugar, de uma posição de bênção para um lugar de maldição. Jesus está falando de cidades que quem está ouvindo ele conhece e entende muito bem. Hoje em dia nós podemos falar de algumas cidades no mundo e a simples menção dessa cidade faz com que algumas imagens estejam na cabeça de alguns. Por exemplo, para a maioria das pessoas com quem eu converso, se falar de São Paulo, ele já pensa em trânsito, né? O tráfego todo lento, parado, aquela complicação, tudo longe, difícil acesso. A maioria pensa isso, né? Eu tenho bons pensamentos a respeito do Rio, fique bem claro, para o pastor aqui, mas quando eu falo do Rio de Janeiro para alguns, eles já pensam bala perdida ou arrastão. Eu, como tenho sido bem guiado, né, eu tenho descoberto a parte boa. Mas, por exemplo, se a gente falar de Amsterdã, na Holanda, a cabeça da maioria das pessoas vai pensar em todo tipo de imoralidade. A cidade não é só isso, mas, infelizmente, ela tem se tornado muito conhecida por causa disso, né? E nós poderíamos aqui dar vários exemplos. Jesus está pegando algo que está no contexto do conhecimento, do entendimento de todo mundo, mas eu entendo que ele está aplicando figuras espirituais. Quando ele fala de um homem, esse um homem genérico, artigo indefinido, ele não está sendo específico sobre pessoa alguma. Na verdade, eu entendo que ele está falando a respeito da humanidade e da queda do homem. Essa parábola, ao meu entender, ela resume todo o propósito eterno de Deus, de ponta a ponta, desde a criação, a queda do homem, a sua restauração, até o desfecho final com a vinda do Senhor Jesus. Aí Jesus fala de duas pessoas, temos aqui dois personagens, um sacerdote e um levita, eu não vou gastar tempo nisso, que não ofereceram ajuda. Mas ele fala de uma terceira pessoa, um samaritano. Esse ofereceu ajuda. Se você parte da ideia de que o homem caído, e o texto diz que nessa trajetória de declínio, ele foi atacado por ladrões e salteadores, e foi não só roubado, ele foi espancado, foi deixado meio morto. Essa é a condição da humanidade depois da queda e do pecado. Satanás, a que Jesus se referiu como quem vem para roubar, matar e destruir, teve legalidade de despir a humanidade daquilo que Deus lhe havia delegado. O homem não foi só roubado, ele foi espancado e deixado. Interessante que esse texto usa uma palavra que não tem mais em nenhum outro lugar da Bíblia. Diz que ele ficou meio morto. Uma outra tradução de semi-morto. Eu imagino que ele está num estado que ele não pode socorrer-se a si mesmo, mas também não morreu, no sentido de que acabou a esperança. Talvez alguns de nós poderiam dizer que ele entrou quase que em coma, né? Incapaz de levantar, incapaz de se socorrer, incapaz de resolver o seu problema, mas a esperança não havia findado. Então nós temos ali duas pessoas, que ao meu entender significam dois períodos. Em Romanos 5, no versículo 12, né, a partir do 12 até o 14, a Bíblia fala de como Adão pecou e depois diz que a morte reinou de Adão até Moisés. Esse é um período, e eu não vou ter tempo, né, para explicar como isso se encaixa nessas duas primeiras figuras. Vou precisar do seu voto de confiança. Nós temos um segundo período. João 1:17 diz que a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade, porém, vieram por meio de Jesus Cristo. Esse samaritano, ele figura não apenas a pessoa de Jesus, mas um tempo. Porque é o samaritano que não só oferece ajuda, mas o texto diz que aplicou nas feridas desse homem azeite e vinho. Os dois são elementos presentes na redenção.
Quando a gente fala do fruto da vide nascer do Senhor, ninguém tem dúvida de que isso significa, que simboliza o sangue de Jesus. Quando falamos do azeite, nos referimos, a Bíblia se refere à ação e à obra do Espírito Santo. E Tito 3,5 fala do lavar da regeneração do Espírito Santo. Então, é interessante olhar para esse que consegue resolver o problema do homem, quando os outros dois não podiam. Na verdade, quando a Bíblia fala do sacerdote e do levita, diz que os dois desciam pelo mesmo caminho. Em outras palavras, estavam na mesma condição, na mesma trajetória de declínio. Quando o samaritano aparece na história, não diz que ele descia pelo mesmo caminho. O texto só diz, seguia ou ia de viagem. Quando você estuda geografia, você talvez vai ter duas conclusões. Ou ele fazia o caminho inverso, ou ele atravessava aquilo. Mas ele não descia pelo mesmo caminho. Ele era o único que podia, de fato, oferecer ajuda. E Jesus, de fato, nós sabemos, dentro de todos os princípios da legalidade de Deus, era o único que estava qualificado para isso. Mas acho interessante Jesus usar a figura de um samaritano para falar de si. Primeiro, eu creio que ele já estava dizendo, porque os judeus não se davam com os samaritanos, rejeitavam os samaritanos. Eu creio que profeticamente ele já estava anunciando que ele seria rejeitado pelos seus. Veio para o que era seu, diz João 11, mas os seus não o receberam. Mas há algo interessante, o livro de Efésios, quando fala de Jesus, da sua obra na cruz, diz que é aquele que reuniu num só corpo, judeus e gentios. A razão principal da rejeição dos judeus para com os samaritanos era justamente que os samaritanos se tornaram uma espécie de mistura de judeu com gentio. Por ocasião do reino dividido, logo depois de Roboão, neto de Davi, filho de Salomão, você lembra, nós temos o reino de Israel, o reino do norte com 10 tribos, e o reino do sul, ou de Judá, com 2 tribos, que envolvia Judá e Benjamim. Quando a Síria fez cativo a nação de Israel, leva cativo, ele tira a maioria dos líderes de Israel, leva consigo para outro lugar, e eles tinham uma estratégia de repovoamento, que fortalecia o domínio. Ele trazia gente de todos os povos que eles tinham dominado para aquele novo lugar conquistado, tirava os líderes principais, os levava embora, e eles promoviam uma espécie de miscigenação de língua, de cultura. A ideia era enfraquecer a identidade de um povo. E a nação de Israel, que tinha aquela ordem explícita de Deus, através da lei de Moisés, de não se misturar, a partir de Samaria, que era a sede, a capital do reino, eles começam a viver uma grande mistura, uma grande miscigenação. Então o judeu olhava para os samaritanos e dizia, vocês não são judeus que vocês misturaram. Eu acho que o gentil também olhava e dizia, não são gentil, que vocês mantêm a língua e os costumes, e tem um certo legado dos judeus. O samaritano era uma mistura. E Efésios 2 diz que Jesus veio justamente para reunir num só corpo judeus e gentios. Agora o que é interessante, ele começa aquela obra de restauração, mas ele não conclui. O texto diz que depois de começar, ele põe esse homem numa cavalgadura e ele o leva para uma hospedaria. E lá, diz a Bíblia, ele confia os cuidados desse homem a um hospedeiro. E para o hospedeiro ele diz assim, cuida dele até que eu volte. O que ele está dizendo? Eu apenas comecei o trabalho, eu volto um dia, mas na minha ausência, quem vai terminar aquilo que eu comecei, quem vai completar a minha obra, é você, o hospedeiro. Quem é o hospedeiro, querido? É uma figura do Espírito Santo. Jesus diz, convém que eu vá, mas já foi providenciado um outro ajudador, que vai continuar aquilo que eu comecei, até que eu volte. E esse hospedeiro, querido, tem um lugar de trabalho, que é a hospedaria. Eu fico muito aborrecido quando eu vejo alguns pregadores hoje em dia tentando desmerecer a importância da igreja. Irmão, a igreja é o lugar de trabalho que o hospedeiro tem. O hospedeiro não é matéria, mas ele tem um lugar de trabalho, ele tem um ambiente. E nós precisamos entender que depois da vinda de Jesus, da obra dele na cruz, então, falando para mim e para você, que já entendemos a importância do relacionamento com o Senhor Jesus, talvez as verdades mais importantes que nós precisamos entender na vida cristã, envolve entender o hospedeiro e a hospedaria. E eu quero falar um pouco sobre essa obra do hospedeiro. Ele não é apenas uma espécie de estepe que Jesus diz, olha, já que eu vou dar uma saidinha, você segura aí a onda. No plano e no propósito de Deus, querido, a obra do Espírito Santo na vida daqueles que foram alcançados por Jesus, ela é essencial, ela é parte daquilo que talvez eu e você precisamos reconhecer como de mais importante. Em 2 Coríntios, no capítulo 3, Paulo se refere à velha aliança e chama ela de ministério da morte. É uma referência ao quê? As letras gravadas em pedra, está falando da lei de Moisés,
E como Paulo nas suas epístolas diz que foi por meio disso que o pecado manifestou a sua morte, a sua força, e levou o homem a enxergar a sua condição de morte. Mas quando ele fala da nova aliança, ele chama de um ministério do Espírito. Porque embora o propósito do Espírito Santo seja glorificar Jesus, a proeminência da obra, do trabalho na nova aliança é todo do Espírito Santo. Quando você olha para a ação bíblica, né, que nós podemos entender, enxergar do que a gente chama, a Bíblia não fala assim, de a Trindade, esse mistério bíblico da Trindade, você percebe uma interação entre Pai, Filho e Espírito Santo. Desde a criação, na obra da redenção, em tudo você vai encontrar uma interação. Por exemplo, quando falamos da criação, todo o propósito, o planejamento é atribuído ao Pai. No entanto, a voz de comando é atribuída a Jesus, o próprio Verbo, mas a execução é uma obra do Espírito Santo. Alguém disse que a gente poderia comparar isso a uma construção, onde tem o arquiteto planejando, o mestre de obra lendo a planta e dando as ordens, e o pedreiro ou o servente executando. Quando a gente olha para a redenção, também não é diferente. A obra de salvação, ela é atribuída ao propósito eterno de Deus. Mas Jesus é quem se fez carne, né? Quem esteve no nosso meio e morreu por nós. Mas quem aplica a realidade dessa obra de Jesus no coração do homem é o Espírito Santo. O tempo todo há uma interação. Basicamente, Jesus está dizendo, o Pai fez a parte dele, eu fiz a minha. Agora é necessário que eu saia, convém que eu vá, é importante que eu vá. Ele diz, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. E eu acredito que a dificuldade de muitos crentes é de fato não conseguir mensurar a importância da obra do Espírito Santo nas nossas vidas. A obra do Espírito Santo, querido, é algo poderoso, é algo glorioso, é algo extraordinário, e eu acredito que sem ele nós jamais seremos aquilo que Deus planejou para mim e para você nos tornarmos. Em Romanos 8, 29, a Bíblia diz, aos que dantes conheceu, também os predestinou, para que fossem conformes à imagem de seu Filho. Qual é o grande plano e projeto de Deus para o homem, para mim e para você? Não era apenas resgatar a gente do caminho da condenação eterna do inferno, mas era, depois de fazer isso, transformar completamente as nossas vidas na imagem e semelhança do Senhor Jesus. Agora, quem é que realiza esse trabalho? E segundo aos Coríntios 3,18, a Bíblia diz, o Espírito nos transforma de glória em glória na imagem do Senhor. Não há como viver, querido, o plano de Deus para mim e para você, para a nossa vida cristã, se nós não conseguimos entender a importância da obra do Espírito Santo. Eu acho que o primeiro desafio é levar muita gente dentro da igreja a entender não só quem é o Espírito Santo. Na cabeça de alguns, o Espírito Santo é uma coisa, é uma energia, é uma força, é um poder. Muitos não conseguem reconhecê-lo como Deus e nem tampouco como uma pessoa. Mas além de mostrar a importância de quem ele é, nós precisamos entender da sua obra, o lugar que ele tem. Jesus estava dizendo aqui para os discípulos, olha, eu não vou conseguir levar vocês a esse lugar, a esse nível de compreensão. E diz, mas quando o Espírito Santo da verdade vier, ele vai fazer isso com vocês. Agora, Jesus não está dizendo, olha, o Espírito Santo sabe mais do que eu, então ele é um professor melhor. Jesus está dizendo, ele vai tomar do que é meu e ele vai entregar a vocês. Jesus está dizendo, na minha ausência, a ação e a obra do Espírito Santo é a continuação de tudo que eu comecei, levando vocês a um outro nível. Jesus disse, quando o Espírito Santo estiver ensinando vocês, ele está pegando o que é meu, sou eu ensinando vocês através dele. Quando Jesus diz, eu não vou deixar vocês órfãos, ele não está falando somente de quando ele voltará, mas durante o tempo da sua ausência até que ele volte, o Espírito Santo é a extensão, é a representação da obra do próprio Jesus, que é uma obra progressiva, ou seja, a obra que Jesus começou seria levada pelo Espírito Santo agora a um outro nível, a um outro patamar. Eu acho tremendo quando o Senhor Jesus fala com os apóstolos e diz, vocês vão ser levados diante dos reis, diante de autoridades. Irmão, não era qualquer pessoa que podia fazer um discurso e dirigir um rei na antiguidade. A Bíblia mostra que os judeus queriam acusar Paulo, contrataram um tal de Tértulo, acho que era Tértulo o nome dele, um orador. Os caras contrataram o cara para ser a voz de acusação, porque tinha que falar bem. Mas Jesus disse, quando você estiver lá, não preocupa não.
Vocês fizeram nenhum cursinho a respeito disso? Ele diz, mas naquela hora vos será dado o que falar. E aí Jesus diz, porque não serão vocês falando, mas será o Espírito do vosso Pai falando através de vós. Agora, irmão, se o que ele prometeu sobre o Espírito Santo fosse só um ministério, testemunhar de Jesus, já era fantástico. Mas nós precisamos enxergar mais do que o trabalho. Porque quando a gente fala da unção do Espírito, a Bíblia fala sempre de dois níveis que para mim são muito diferentes. Um deles é quando fala da unção sobre nós. A unção sobre nós é sempre Deus nos levando a fazer alguma coisa para Ele. Jesus disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para, o Espírito sobre sempre me leva a fazer algo. Me ungiu para proclamar, para libertar, para curar. O próprio Jesus diz em Atos 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Ou seja, quando Ele vem sobre vocês, Ele leva vocês a falarem de mim, a testemunharem de mim. Agora, quando a Bíblia fala da unção em nós, do lado de dentro, é sempre um outro foco, é Deus trabalhando na nossa vida. Em João 2, 20 e 27, vou misturar os dois versículos. João diz assim, a unção que está em vós, e é verdadeira, não é mentira. Diz, ela vos ensina todas as coisas. Ele chega ao ponto de dizer, vocês não têm necessidade de que ninguém vos ensine coisa alguma, porque a unção do santo que está em vós, e é verdadeira, ela vos ensina todas as coisas. Ou seja, quando ele fala dessa unção do lado de dentro, não é a gente sendo levado a fazer algo para Deus, é Deus fazendo algo por nós. É Deus nos tocando, é Deus nos dirigindo, é Deus ministrando a minha e a sua vida. E quando eu falo da obra do Espírito Santo, querido, eu não quero que você pense só no elemento ministerial. Isso é importante. Nós falamos ontem que parte da forma como expressamos nosso amor ao Senhor é trabalhando, é servindo, e eu creio, querido, que Deus quer levar cada um de nós, cada crente, a viver as experiências sobrenaturais com o Espírito Santo. Alguns de nós, eu acredito que nós mistificamos demais aquilo que deveria ser simples. Eu louvo a Deus, querido, porque é uma nova geração se levantando e entendendo a simplicidade de se mover nos dons do Espírito. Eu tenho 2 filhos, são bem novos, né? O Israel, que está para completar os 18 anos, como foi falado, a Alissa, que está para fazer 15 anos, mas eu fico assim contente de ver a maneira simples como eles têm aprendido a viver a liderança do Espírito Santo. Israel, às vezes eu brinco, testemunho, está virando um caçador de garçons, né? Às vezes a gente não pode ir num restaurante, eu vejo que ele já está de olho, né? É palavra profética para um, é palavra de conhecimento para outro. Eu lembro de um dia que a gente estava num restaurante lá em Curitiba, depois de um culto, um pouco olhei, cadê Israel? Perguntei para minha esposa, cadê Israel? Ela falou, acho que foi no banheiro. Eu falei, não, o banheiro é para lá ele não foi. Ele só sumiu da mesa, mas para lá ele não foi. Eu lembro minha esposa, falou, bom, ele é grande, não precisa preocupar não, que já volta. Daqui a pouco voltou Israel, sentou, falei, onde é que você foi? Executar uma missão. Falou só isso, não deu detalhe, fiquei morrendo de curiosidade, mas fiquei quieto. Daqui a pouco chega um garçom, todo emocionado. Ei, esse moleque aí, seu filho? Falei, meu filho, sim senhor. Você está de parabéns, hein? Moleque aí, pô, dá licença, meu. Estava ali no canto pensando as coisas, só eu e Deus. O moleque não me vem falar tudo que eu estou pensando. Coisa de louco, velho, coisa de louco. É gostoso, querido, você ver, e a gente tem visto uma nova geração, entendendo que a ação do Espírito Santo é simples. A gente mistificou demais o que deveria ser simples. Cada crente, cada cristão, querido, pode se mover nos dons. Você não precisa de um chamado especial, você não precisa de um ministério especial. O que você recebeu de Deus, na verdade, é um equipamento especial e sobrenatural. Agora, eu acredito que o que deveria empolgar mais a mim e você, mais do que essa possibilidade de ser usado por Deus. Eu descobri esse universo da vida no Espírito Santo muito cedo. Eu tenho experimentado coisas assim especiais ao longo de, já tenho que fazer as contas, 28 anos de vida no Espírito. Eu poderia aqui virar, não é só à noite, alguns dias contando experiências, né, de ver a manifestação dos dons, de ver a operação do sobrenatural. E interessante, querido, que a maior parte do tempo eu não vejo isso necessariamente só nos cultos. Aliás, minhas maiores experiências com os dons não são nem nos cultos. Às vezes são na rua, no restaurante, dentro do avião, do aeroporto. É quando surge uma situação, né, e a gente segue a liderança do Espírito Santo. Aliás, tem às vezes alguns momentos que eu me frustro. Tem hora que eu queria que acontecesse e não aconteceu. E tem hora que eu não estava nem esperando.
Você já teve essa sensação? Eu nem estava tão crente hoje. Eu nem tinha orado tanto hoje. Mas deixa eu te dizer algo que tem sido algo que Deus tem usado para me incomodar. É entender, querido, a grandiosidade dessa obra interior do Espírito Santo. E eu quero que você abra comigo em 2 Coríntios, no capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. Eu quero que você leia comigo a partir do versículo 7. Ele diz assim: se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Bom, essa afirmação é extraordinária. Toda vez que eu lia Êxodo 34 quando criança, e via Moisés descendo a segunda vez daquele período de 40 dias no monte com o rosto brilhando, e eu ficava lendo esse texto, olhando para o texto bíblico, imaginando a cena, e dentro de mim, uau! Um cara que aparece com a cara brilhando desse jeito, dizia: isso é glória, o resto é conversa. Aliás, eu confesso que eu sempre quis dar uma brilhadinha. Eu ficava empolgado com Moisés. E eu tive essa experiência uma vez. Em janeiro de 1992, estava em Angra dos Reis, estado do Rio de Janeiro. Nós fomos pregar em algumas igrejas, eu e alguns amigos, que eles eram assim, hiper, mega, ultra, nitro pentecostal, quase que do regime do Talibã, daqueles que têm que usar burca. E eles acreditavam que Deus fez a praia só para o ímpio, que o crente não podia usar. Então a gente ficou com o coração apertado, doido para... Né? Eu acho linda ali aquela baía de Angra dos Reis, aquela água calma, tranquila, aquela areia branca, aquele monte de ilha. Mas, apesar de não concordar com o que aqueles irmãos criam, a gente também não queria criar confusão, não queria ser tropeço. Nós passamos 10 dias, irmão, pregando, sem aproveitar nada daquilo. Na verdade, foram 9 dias pregando, 10 a gente ficou lá. A 10ª noite, a gente não tinha nenhuma pregação, era um tempo só nosso, no dia seguinte íamos embora. E eu lembro que eu convenci os amigos, falei: vamos pelo menos fazer uma vigília na praia. Se a gente não pode nadar, pelo menos fazer uma vigília, vamos orar, né? E lá fomos nós para uma praia, não me lembro agora qual era o nome da praia. E a gente estava lá orando, mas estava muito quente. Então eu falei para os meus amigos, eu não sei vocês, mas está muito quente. Eu vou orar dentro d'água. Isso aqui é diferente de nadar, completamente diferente. Aí entrei na água para orar, até mais ou menos a cintura. Era uma noite muito escura, eu me lembro disso. Mas como é um mar sem onda, uma baía, um piscinão, né? E aquilo não tem buraco, aquela areia tranquila, demora para ficar fundo. Eu simplesmente fui entrando, cheguei até mais ou menos a metade e continuei orando, estava orando mesmo para valer. Mas era muito unção, eu não aguentei, eu caí no poder de Deus. Quando eu caí, fiquei boiando naquela água. Os amigos me vendo orar do lado de dentro, disseram: nós vamos orar com você aí. Só ficou um para o lado de fora, o resto todo mundo entrou. E a gente estava mesmo, fizemos uma roda, eu acho que não chegamos a dar as mãos, mas estávamos bem próximos, e todo mundo orando. De repente parou de orar, e eu lembro que ele me perguntou: o que está acontecendo com a sua perna? Na hora que eu olhei para minhas 2 pernas dentro d'água, eu levei um susto, pareciam 2 lanternas acesas. E eu falei: não sei não, mas eu fiquei curioso. Eu lembro que quando eu botei a mão dentro d'água, eu queria tocar minha perna, para ver se estava tudo bem com ela, nunca tinha visto ela acesa. A hora que eu botei a mão dentro d'água, parecia efeito especial de filme, saía faísca para todo lado. Eu fiquei impressionado com aquilo. Uma hora que eu olhei de novo, a perna de todos os outros colegas estava tudo acesa também. Eu falei: galera, olha de vocês. E todo mundo se olhava: é mesmo. A gente virou para o que ficou do lado de fora, chamou ele e disse: você está vendo alguma coisa diferente? Né? Eu não sou desse que empolga na primeira, já dando glória a Deus, aleluia. Já vi muita gente: eu estou vendo um anjo. Era um irmão chegando de branco para a vigília depois. Né? Eu gosto de ir com calma, mesmo vendo o que Deus faz, eu gosto de ir devagar. Eu falei: você está vendo alguma coisa? Ele falou: estranho, daqui parece que as pernas de vocês estão acesas. Né? E a gente empolgou com aquele negócio, irmão. Depois
a história é longa. Deus acendeu um fogo dentro da água, né? Tinha um rapaz, um recém-convertido no nosso meio, que no caminho estava me falando do tanto que se drogou, né? do tanto de chá de cogumelo que tinha tomado. Ele disse, cara, era muito alucinante o negócio, mas ele virou o resto daquela noite gritando, Jesus, isso é melhor que chá de cogumelo. Eu particularmente acho que a experiência foi principalmente por causa dele, para consolidá-lo. Hoje é um pastor abençoado no reino de Deus. Mas, irmão, de dar uma brilhadinha na perna, só as pernas, não foi nem a cara, de noite, porque Moisés brilhou de dia, não consigo ver outra coisa acontecendo. Já andei por aquele Sinai e vou te dizer, eles tinham que transitar por lá de dia, não dá para fazer isso de noite, sem os recursos todos que nós temos hoje, de lanterna e tudo mais. Moisés aparece, provavelmente numa hora que o sol está forte, pensa no lugar que brilha, reflete aquilo tudo, né? Aquele brilho do sol, são aquelas pedras claras, e ele aparece com aquilo brilhando de uma forma que assustou todo mundo. É extraordinária aquela manifestação. Só que Paulo está dizendo que se o que aconteceu com Moisés se revestiu de glória, e diz, e para mim está muito claro no versículo 8, como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Ele está dizendo, gente, se esse negócio que aconteceu com Moisés deixa vocês empolgados, o ministério do Espírito Santo tem que empolgar vocês mais ainda. Ele está dizendo que está num outro nível, está num outro patamar. Agora, ele continua e diz no 9, porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, nesse respeito já não resplandece. De se comparar o que aconteceu com Moisés com a obra que o Espírito Santo veio fazer, ele já nem brilha mais. Ele diz, nesse respeito já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. E diz, é tanta glória do lado de cá no ministério do Espírito, que o Moisés ficou apagado. E aí ele arremata dizendo no versículo 11, porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. O que o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, está dizendo é o seguinte, o rosto de Moisés brilhou? Sim. Foi glória? Sim. Mas era uma glória passageira. O rosto dele desvanecia. Cada vez que ele entrava de novo para falar com o Senhor, a cara acendia de novo, ele voltava outra vez. Mas a partir do versículo 13, ele diz que a razão de Moisés usar um véu é para o povo não ver que a glória estava sumindo. Então, até que ele voltasse a dar um refil, uma recarga na glória, ele escondia a verdade do povo de que a glória estava sumindo. Mas ele chama essa glória de Moisés de desvanecente. No entanto, a nossa, querida, é chamada de permanente. Ela não é desvanecente. Agora, essa glória que Moisés experimentou, ela foi uma glória exterior. A glória que está à minha e à sua disposição, ela não é necessariamente uma manifestação exterior. Ela, na verdade, é uma manifestação interior. Agora, o que eu acredito, querido, quase sempre que a gente mexe no assunto do exterior ou do interior, a gente percebe que a obra interior, ela normalmente não é tão empolgante para nós como é a exterior. Por exemplo, se eu falar para você, pense num culto abençoado, nós vamos pensar aquele mover que veio de com força, como diria o mineiro, né? E teve de tudo, teve barulho, né? Quando a coisa é chacoalhada para valer, a gente sai empolgado. Eu lembro de um culto que meu pastor, hoje tinha até anjo nadando de costa, de braçada, né? A gente fica empolgado. Agora, se falar da obra interior, querido, normalmente a gente não tem a mesma empolgação. Se você perguntar, Luciano, o que é mais extraordinário? Bom, com a informação de Paulo hoje, com a revelação de 2 Coríntios 3, a gente vai dizer a obra interior do Espírito Santo dentro de nós é de fato algo maior, tem destaque. Mas na real, irmão, e mesmo com essa informação demorou muito para entendê-la. Se a gente só comparar o exterior com o interior, o que empolga a gente é a obra exterior. Mas nós precisamos entender que o foco só no que é exterior é errado. Jesus teve um grande desafio, querido, quando ele chega pregando a mensagem do reino de Deus. O que todo mundo estava esperando era a manifestação do reino físico. O que todo mundo estava esperando era algo exterior. Quando aquela turma larga tudo para seguir Jesus, querido, eles ainda não estavam na mais profunda e plena revelação. Quando Pedro entende que Jesus é o Cristo, ele já estava caminhando junto. Então não foi na primeira que ele entendeu. A Bíblia fala que Tiago e João, os filhos de Zebedeu, vão a Jesus, um dos evangelhos, mostra a mãe junto, para fazer um pedidinho especial.
Senhor, quando te assentares no trono da tua glória, permite que os meus filhos se sentem um à sua direita, outro à sua esquerda. O que ela estava pedindo? Para um ser ministro da fazenda, o outro do planejamento. Ela dizendo, quando o Senhor mandar mesmo no pedaço, e basicamente sabia, não adianta querer mexer com o seu trono, quem tentou tomar o seu lugar dançou, mas os outros 2 lugares que não é o seu, os melhores dá para meus filhos. A maioria deles que estava o tempo todo pensando o quê? No reino físico. A palavra de Deus diz lá em Lucas 19, 11 e 12, que Jesus, ele está se aproximando de Jerusalém, e o texto é assim, e por pensarem eles que o reino de Deus haveria de se manifestar imediatamente, Jesus conta uma parábola, qual? Ele fala de alguém que precisa conquistar um reino, mas primeiro tem que se ausentar, para depois voltar. O que é que Jesus está dizendo? Gente, ainda não é agora. Eu vou me ausentar. Na minha ausência, nós vamos resolver esse negócio. Então eu volto para estabelecer esse reino. Jesus estava dizendo, o reino físico não vai ser estabelecido na minha primeira vinda. O livro de Apocalipse fala de um momento onde a Bíblia diz, os reinos desse mundo passaram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Mas até que isso aconteça, ele diz, vai levar um tempinho. Agora, qual era a expectativa de todo mundo? Era um reino físico. É só olhar a visão de Nabucodonosor que Daniel interpreta. Ele vê uma grande estátua composta de 4 diferentes tipos de metais. Daniel diz, olha, a cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre de bronze e as pernas de ferro. Aí ele diz, ele interpreta para o rei e diz, você é a cabeça de ouro. Quem foi Nabucodonosor? O cara que estava à frente do primeiro império de proporção mundial. A Síria chegou perto e não conseguiu. Babilônia, quem pela primeira vez na história conseguiu a façanha de um império mundial. Ele diz, começa com você, mas vai mudando de metal. Aí ele diz que a mudança de metal é uma mudança de reino, depois de ti virá um reino inferior ao seu. E nós lemos na Bíblia que os medo-persas sucederam a Babilônia. O próprio livro de Daniel já sugere profeticamente quem seria o terceiro império. Ele aponta na direção da Grécia, e quem estudou um pouquinho de história sabe que a Grécia de Alexandre o Grande foi o terceiro império mundial. Mas a visão falava de um 4º metal, ou seja, uma 4ª mudança de império, que eram as pernas de ferro. E a visão falava de uma pedra sendo cortada sem auxílio de mãos, falava de algo que era divino, não era humano. Aliás, talvez a maior repetição das profecias envolvendo a vinda do Messias usava a figura de uma pedra. A pedra que os construtores rejeitaram, edificadores rejeitaram, dependendo da versão, a pedra angular, a pedra de esquina e assim vai. Essa pedra cortada sem auxílio de mãos, ela vem e atinge a estátua onde? Nos pés, na parte de ferro. Profeticamente, o que isso dizia? O Messias virá nos dias do 4º império. E nós sabemos que era o Império Romano. Quando a pedra atingia a estátua, arrebentava, esmiuçava. O vento levava, não sobrava nada. A profecia está dizendo, um dia Deus vai botar fim ao reino dos homens. E essa pedra que simbolizava o Messias, ela crescia, se tornava uma montanha que enchia toda a terra. Qual era o significado da profecia? Deus vai colocar abaixo o reino dos homens e vai estabelecer o seu próprio reino. Agora, irmão, nos dias do Império Romano, aparece Jesus dizendo o quê? Qual é a mensagem de Jesus lá nos Evangelhos? O tempo está cumprido e o reino de Deus chegou. O que ele está dizendo? Gente, nós estamos nos dias do 4º Império, é agora. A galera estava empolgada, mas esperando o quê? Um reino de expressão física. Em Lucas 17, 20 e 21, Jesus diz assim, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não adianta dizer a respeito do Cristo, ele está ali, ele está lá, e diz, o reino de Deus está dentro de vós. Olha o esforço de Jesus, fazê-los entender que ante qualquer expressão exterior ou física do reino, o reino viria primeiro se estabelecer onde? No íntimo de cada um deles. Mas pensa num trem que deu trabalho. Em Lucas 9, a Bíblia diz que Jesus está indo para Samaria, para Jerusalém, tentam providenciar hospedagem para ele em Samaria, e os samaritanos não quiseram recebê-lo, porque a Bíblia diz, a sua aparência era de quem decididamente ia para Jerusalém. Tinha aquela rivalidade toda. Quando não quiseram receber, Tiago e João, irmão, eu não sei você, a gente fica imaginando um João, né, que é assim um poço de meiguice, quando a Bíblia fala dele como discípulo amado. Jesus apelidou ele e o irmão de Boanerges, filhos do trovão. Eu não acredito que ia chamar de filho de trovão se não fosse dois truculentos falando alto, inclinado a um lado barraqueiro. Eu não sei se meu temperamento ajuda, mas é assim que eu penso nos dois. Os dois voltam indignados, já querendo dar carteirada.
Com quem que vocês pensam estão falando lá para os samaritanos? Ele disse: Senhor, queres que peçamos que desça fogo do céu e os consuma como fez Elias? Porque na cabeça dele, querido, o negócio para acabar tem que quebrar mesmo do lado de fora. Jesus olha e diz: vocês não sabem de que espírito são. O Filho do Homem não veio para destruir, ele veio para salvar a vida dos homens. Você diz: o que eu vim fazer é diferente dessa coisa espetacular do lado de fora que vocês estão esperando, imaginando. E o texto mostra uma solução fantástica e pacífica. E foram para outra aldeia. Se essa não recebe, Jesus está dizendo: outra vai me receber, vamos embora, né? Vira essa página. Mas até quando Jesus ressuscitou, Atos 1, a pergunta deles: é nesse tempo que restaura o reino a Israel? Tipo, é agora que nós vamos mandar no mundo? Jesus disse: não se preocupem com os tempos ou estações, não compete a vocês. Ele disse: quer saber o que vocês têm que preocupar? O Espírito Santo vai vir sobre vocês. Tem uma obra a ser feita na terra. Foca na vinda dele, na ação dele, no que ele vai fazer dentro e fora de vocês. Mas eu percebo, querido, esse desafio que o próprio Jesus teve lidando com eles. E eu acredito que para muitos de nós, infelizmente, a nossa empolgação com a obra do Espírito Santo às vezes diz respeito quase só ao que é externo. Irmão, não vou falar para você que eu não sou empolgado. Eu amo o mover do Espírito. Eu amo as manifestações do Espírito Santo. E eu quero experimentar cada vez mais. Então, entenda, eu não estou desmerecendo isso. E não estou nem tentando te desencorajar. Nós temos que buscar isso muito mais do que estamos buscando. Temos que viver isso mais intensamente do que estamos vivendo. Mas muitas vezes a gente só empolga com esse aspecto externo. Irmão, receber as ações do Espírito Santo é ótimo. Eu gosto quando Deus me usa, eu gosto quando Deus usa alguém na minha vida. Há uns 4 anos atrás, estava vivendo um momento muito delicado. Um dos pastores da nossa equipe decidiu simplesmente desistir do casamento e dos filhos e largar tudo. Ele me deu essa notícia pela manhã. E ele conseguiu com ela arrancar o chão debaixo do meu pé. Tentei de todas as formas dissuadi-lo. Ele falou: não, eu estou decidido, não tem mais volta. Ele diz: eu sei no que isso implica, as medidas disciplinares que você vai ter que tomar, eu aceito tudo isso, mas eu simplesmente decidi. Só que eu estou no meio de uma conferência que eu sou, além de um dos organizadores, um dos preletores. Então eu tive que fazer cara de paisagem, fingir que aquele terremoto não estava acontecendo e ser responsável com o meu trabalho. A parte da tarde, que tinha um intervalo, eu tive que ser um bom anfitrião. Estava recebendo um missionário e vários africanos na minha casa, estavam hospedados lá, participando da conferência, e eu tive que dar atenção para eles. Eu me lembro que o momento da noite, era uma quarta-feira, e nesse tipo de conferência nós temos, na quarta-noite nunca tem nada, é o dia que nós temos as reuniões dos grupos pequenos nas casas. Então, eu fui para ter um tempo e me preparar, porque eu ia pregar na quinta de manhã. Eu lembro que eu sentei, abri o computador, olhei um pouco a mensagem que ia pregar, eu lembro que eu fechei o computador, falei: Deus, eu não preciso estudar esse negócio. Eu já sei de cor isso aí que eu tenho que pregar. Eu falei: o que eu queria amanhã não era transbordar informação. O que eu queria era transbordar a sua presença. Mas aí eu comecei já a me desculpar. Falei: o senhor viu como foi meu dia? A notícia que eu recebi hoje cedo tirou o chão debaixo do meu pé. Eu tive que ser responsável, continuar o trabalho como se nada tivesse acontecendo. Tive que arrumar tempo para ser anfitrião para essa turma toda. Falei: agora que sobrou um pouquinho de tempo, eu não tenho a menor condição de entrar lá no meu quarto e orar. Eu acho que eu nem consigo, eu estou arrebentado. Eu estava só me justificando para Deus. De repente o celular começa a vibrar na mesa. Eu simplesmente ia desligar aquilo quando vi o nome. Era um pastor amigo meu, daqueles exageradamente profético. Absurdamente profético. Pensei logo ele ligando agora. Atendo, não atendo. Falei: pelo menos vou falar para ele que não posso, que ele me ligue depois o que quer que seja que ele queira. Quando atendi, irmão, nem deu tempo de falar. Ele já estava falando em língua do outro lado. E me disse: está dizendo para Jesus que não conseguiu ter tempo com ele hoje? Ele diz: ele mandou te dizer que ele viu a notícia que você recebeu hoje cedo e tirou o chão debaixo do seu pé. Ele mandou te dizer que viu a sua decisão de ser responsável e cuidar da obra dele como se o seu coração não estivesse doendo, fazendo cara de paisagem. Me disse até que você arrumou tempo para ser bom anfitrião e receber gente na sua casa. Ele disse que queria até saber quem é, porque você não me recebe aí. Ele disse: mas você suspirou por ele o dia inteiro. E ele mandou te dizer que mesmo não conseguindo ter se trancado antes naquele quarto para estar sós,
Porque você suspirou por ele o dia inteiro. Ele mandou te dizer que isso conta. E que amanhã, quando você abrir a boca para pregar, você não vai transbordar informação. Você vai transbordar aí. Desligou na minha cara, quando o jeito começou. Eu fiquei olhando o celular e falei, Deus existe. O Espírito Santo é de verdade. Irmão, as manifestações exteriores, eu não vou dizer para você que não são empolgantes. Cada vez que eu vejo uma cura, cada vez que um milagre acontece, cada vez que tem a revelação daquelas assim extraordinárias, eu fico empolgado, não vou dizer que eu não fico. Mas há o que eu e você precisamos entender que mais ainda empolgante ou impressionante do que qualquer expressão exterior da glória, é o projeto que Deus tem de manifestar essa glória do lado de dentro. Porque, como eu citei em 2 Coríntios 3,18, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos transforma de glória em glória. Essa glória não só não é passageira, é permanente, como ela é progressiva. De glória em glória, Ele vai nos transformando na imagem do Senhor. Essa é a missão principal do Espírito Santo, dentro de mim e dentro de você. Nos transformar cada vez mais na imagem do Senhor Jesus. Esse é o grande projeto de Deus. 1 de João 2,6, se alguém diz estar nele, deve andar como ele andou. 1 de Pedro 2,21, diz que Jesus deixou pegadas que nós devemos seguir, seguindo o seu exemplo, sua forma de andar. O projeto de Deus, querido, é exatamente manifestar na minha e na sua vida a reprodução da imagem de Jesus. Paulo escreve aos Gálatas e diz, meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. O que ele está dizendo? Vocês já converteram, mas ainda não alcançaram aquilo que escrevendo aos Efésios ele chama de a estatura do varão perfeito. Ele diz, Cristo tem que ser formado dentro de vocês. Agora em Colossenses 1,27 ele diz, Cristo em vós, a esperança da glória. Ele diz, a maior expectativa da glória de Deus, que não é quando o meu e o seu rosto brilha, não é quando nós temos manifestações externas, está relacionado com a pessoa de Jesus dentro de nós, e a formação da imagem, do caráter dele dentro de mim e dentro de você. Aliás, abre comigo em Efésios 3, de 14 a 16, Efésios 3, de 14 a 16, Paulo diz assim, por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Para que ele se põe de joelhos? Ele diz, para que segundo a riqueza da sua glória, perceba a glória aí de novo, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, onde? No homem interior. Então ele diz, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Não deixa eu te dizer algo, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Ele não está falando de quando alguém aceita Jesus. É lógico que o Espírito Santo vem habitar em nós quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos morada de Deus no Espírito, mas Paulo está dizendo, eu estou orando, para que segundo a riqueza da glória de Deus, esse Deus, o Pai Celestial, vos conceda experimentar o poder onde? No homem interior. Há uma manifestação do poder do Espírito Santo que não é externa, ela é interna, no homem interior. Qual o propósito disso? Ele claramente sinaliza aí na entrada do versículo 17, e assim habite Cristo no vosso coração. O habite Cristo, que ele não é Jesus veio morar aqui, fazer residência, porque encontrei com ele. Ele está falando com gente que já havia se convertido. Mas quando ele diz, e habite Cristo, ele diz, o Senhor de fato vai ser visto, vai ser enxergado na sua vida, você vai ser reconhecido como lugar da habitação, o lugar onde a presença dele se revela, onde a natureza, o caráter dele se manifesta em você. Irmão, nós estamos vivendo um evangelho que a nossa geração está vivendo um evangelho, vou dizer, nós vamos generalizar isso, que me assusta. Eu tenho chamado isso de um evangelho transgênico. Ele está sofrendo todo tipo de mutação, mas está longe de ser aquela proposta inicial. Quando eu era criança, a gente ouvia muito testemunhos de transformação de vida. Hoje a maior parte dos testemunhos é só o que eu consegui, é só o que Deus me deu, é cada vez menos o que Ele faz dentro de mim. Por quê? Nós estamos deixando de proclamar uma mensagem, nós estamos deixando de entender algo, nós estamos deixando de corresponder com Deus nessa direção, e esse entendimento, querido, precisa ser de fato resgatado dentro de mim e dentro de você. Eu fico impressionado quando a gente fala dessa questão exterior, só se olhar vídeo de oração. Na oração modelo, que nós apelidamos de Pai Nosso,
Jesus nos ensinou a dizer: o pão nosso de cada dia nos dê hoje. Então não é errado. Mas a maioria de nós, irmão, é bom para pedir a provisão material. Mas não foi só isso que ele ensinou. Ele nos ensinou a dizer: venha seu reino, seu governo. Não é só o reino na terra, querido. É, antes de mais nada, o reino dele na minha vida. Jesus disse: antes de estabelecer o reino físico, o reino viria onde? Dentro de nós. Então vem o seu reino, é quando Deus consegue controlar a minha e a sua vida. E é um lugar, querido, onde a gente tem que sair do controle. Nós mencionamos ontem Jesus dizendo: Pedro, quando você era mais novo, você ia para onde queria, você se mandava, você se governava. Ele diz: quando fores mais velho, outro é que vai governar você. Há um lugar na minha e na sua vida, querido, onde a gente tem que perder o controle. Na visão de Ezequiel lá do rio de Deus, e eu creio que essa é uma das figuras extraordinárias da Bíblia sobre o Espírito Santo. A Bíblia diz que o rio emana do próprio Deus, do trono de Deus. Ezequiel diz: por onde ele passa, tudo volta a viver. Na visão de Ezequiel, até o mar morto, que ele era vivificado pelo poder dessas águas. O salmista diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Eu creio que esse rio é talvez a maior figura da extensão da obra de Deus, que é a ação do Espírito Santo entre nós. Mas aí ele diz que o anjo chama ele e diz: vem comigo, me segue. E a Bíblia diz que o anjo mediu 1000 côvados, aproximadamente meio quilômetro. E o profeta está vindo junto. Quando ele mediu, a Bíblia diz: a água dava onde? No tornozelo. Ninguém parou ali, querido, porque não era hora de parar. Então ele diz: mediram mais 1000 côvados, vão lá seguindo. E agora a água dá nos joelhos. Mas não se parou ali, porque não era hora de parar. Então ele diz: vem comigo, mais 1000 côvados. Agora já 1,5 km, água nos lombos. E ainda não se pararam. Não pararam, por quê? Não era hora de se parar. Sabe por quê, querido? Não importa se a água está no tornozelo, se está no joelho, se está no lombo. Enquanto está dando pé, você se governa. Você decide aonde você vai. Mas o anjo só parou, querido, quando chegaram onde tinha que chegar. A Bíblia diz: então eram águas profundas, águas para se nadar. É quando o rio não dá mais pé, é quando o seu pé perdeu o contato com o chão, que agora não é mais você que se governa, é o rio que te leva, é o rio que te conduz. Eu creio que Deus está dizendo, querido, de um lugar onde eu e você precisamos entrar, onde Ele governa a nossa vida. E esse governo, que não é só mostrar: olha, o que você vai fazer é isso, o lugar onde você tem que estar é esse. Não é apenas o direcionamento das tarefas, é o governo no sentido de controle. Ele consegue nos conduzir. E esse é um desafio, querido, enorme para mim e para você, mas é algo que nós precisamos fazer: interagir com o Espírito Santo e entrar nesse lugar. Agora, vem o teu reino, é a parte que eu vejo menos gente orando. Seja feita a tua vontade. Na cabeça de muito crente, oração, querido, é o meio através do qual eu consigo de Deus o que eu quero. Isso é parte da verdade sobre oração, mas não é toda ela, está longe de ser completa. O que a gente aprende com Jesus no Getsemane é: Senhor, seja feita não a minha, mas a sua vontade. Então a oração também deveria ser um meio através do qual Deus consegue de mim o que Ele quer. Agora, a gente não gasta tanto tempo orando por isso. Senhor, não me deixe cair em tentação. A maior parte dos crentes que eu oro, que não previne, nem ora, que eu conheço, não ora contra a tentação. Livra-me do mal, do maligno. A maioria de nós, assunto do perdão, então: perdoa minhas dívidas como eu perdoo meus devedores. A gente quer nem mexer nessas coisas orando, porque o que é interior, que ele não é atraente, não parece importante, não chama a nossa atenção, mas na agenda de Deus ocupa um lugar de destaque. Aliás, se você olhar a oração do Pai Nosso, que você tem um item exterior do pão cotidiano, o resto, a maioria do que Jesus está abordando são as questões interiores. E a gente não pode deixar de dar valor a isso, a gente não pode deixar de dar importância a isso. Foi um dia em Mateus 11 eu comecei a entender um pouco dessa grandeza da obra interior do Espírito Santo. Abra lá comigo. Mateus, capítulo 11. Mateus 11, a partir do versículo 9. Jesus pergunta: para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais do que profeta. Ele está falando de João Batista. Este é de quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Agora olha o versículo 11. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Pensa num texto, querido, que já me deixou confuso esse aqui. Jesus diz: dentre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista.
Então ele está pegando todo mundo de João para trás, dizendo: ninguém chega aos pés de João. Nem Moisés, nem Elias, nem Daniel, nem Davi, tem para ninguém. No entanto, Jesus diz: o menor, o mafulamba, o menorzinho de vocês no reino de Deus é maior do que ele. Eu disse: pera. Primeiro, não tem ninguém maior, depois qualquer menor é maior. Pensa num texto que já me deixou confuso. O que Jesus está dizendo, querido, que há uma transição, uma mudança que acontece com João Batista. E de João Batista a um nível que ninguém antes dele chegou, mas que daqui para frente qualquer um vai estar mais do que ele. É basicamente isso que Jesus está dizendo. Agora, qual a diferença entre João Batista e todo mundo antes de si? Ninguém, querido, vivia a presença do Espírito Santo habitando dentro de si de forma contínua. O Espírito Santo vinha, por exemplo, você olha um Sansão. Sansão não era forte o tempo todo. Quando o Espírito do Senhor vinha sobre ele, ele manifestava uma força descomunal, sobrenatural. Quando o Espírito do Senhor se retirou dele, já era. Ele não era um guarda-roupa, um cara bombado, mais forte do que os outros. O que ele vivia era sobrenatural, mas não era contínuo. A Bíblia vai falar de cada um deles, do Espírito do Senhor vindo sobre eles, em momentos específicos, mas não era a realidade deles. Agora, com João Batista, algo começa a mudar. O anúncio do anjo para Zacarias é: ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Basicamente ele está olhando e dizendo: João Batista sobe a um patamar que ninguém antes dele viveu. No entanto, Jesus disse: daqui para frente, no reino de Deus, o menorzinho de vocês é maior do que ele. Porque João Batista, apesar de ter vivido esse enchimento do Espírito desde o ventre da mãe, não viveu o novo nascimento, nem essa obra mais profunda do Espírito Santo, que ainda viria a ser inaugurada depois da ausência de Jesus. Você não vai achar, querido, uma outra forma de lidar com esse texto sem deixar de reconhecer isso. Jesus está dizendo: o que João Batista não operou os milagres que Moisés operou, não profetizou como Elias, se movendo naquele nível de autoridade, não teve as canções, sem falar do elemento profético de Davi. Quando você olha, irmão, você não vê muita coisa em João Batista. O que o destaca? Será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Agora, há algo à minha e à sua disposição que pode nos colocar acima de João Batista, que já está acima de todo mundo, inclusive do Moisés. Essa obra interior do Espírito Santo, querido, é uma das coisas mais gloriosas que Deus veio realizar na nossa vida. Eu comecei a perceber quando a Bíblia diz em Efésios 4:6, quando diz: Deus é sobre todos, por todos e em todos, que há formas diferentes de Deus interagir conosco. Quando a Bíblia fala de Deus sobre, eu volto naquilo que nós falamos antes, a unção. O Espírito do Senhor está sobre mim, recebereis poder ao descer o Espírito sobre vocês. O Espírito sobre a unção. Unção é o quê? É Deus me capacitando para fazer algo para Ele. E quando você olha, eu creio que nós estamos vivendo, querido, um tempo de restauração como igreja. Em Atos 3 a Bíblia diz isso: convém que os céus contenham a Jesus até o tempo da restauração de todas as coisas. Você estuda a história, você percebe, a igreja entra num período de trevas de mais de 1000 anos, depois começa o que nós chamamos do movimento da reforma. Deus está procurando restaurar a sua igreja. Na virada do século 19 para 20, aqui mesmo na Califórnia, nós tivemos o estourar, famoso mover da rua Azusa, que espalhou fogo pentecostal para o mundo inteiro. Esse é um momento onde, depois de séculos, onde não se via uma evidência tão intensa desse nível da obra do Espírito Santo, isso foi restituído à igreja, um mover de Deus varreu o mundo inteiro. A experiência do batismo do Espírito Santo voltou a ser experimentada, os dons passaram a ser reativados. A experiência do mover pentecostal chacoalhou o mundo e revitalizou a igreja como há muito tempo não se via. Algumas décadas se passaram e nós tivemos uma nova onda, que foi o movimento carismático. É assim como muitos chamam, em outros lugares tem outro nome. O movimento carismático não enfatizava só o enchimento do Espírito e os dons. Ele passou a pregar uma mensagem de fé. E essa mensagem de fé, que em diferentes lugares do mundo, ela arrebentou e começou a ser pregada. Era um show na Coreia, eram pessoas na África, era gente, né, na América, na Europa, em todo lugar. E
E eu creio que a gente foi para o segundo nível de Efésios 4. A Bíblia diz que Deus é sobre todos, mas também é por todos. Quando essa expressão por é usada, está falando de Deus em nosso favor. Se Deus é por nós, Romanos 8,31, quem será contra nós? Fala de Deus agindo em nosso favor. A mensagem de fé abriu a cabeça de muita gente, revolucionou a nossa forma de caminhar com Deus, nos ensinou que a fé não é só o meio através do qual a gente recebe salvação. O justo viverá da fé, a maneira de relacionar com Deus é pela fé, sem fé nenhum de nós vai receber coisa alguma, Tiago disse. E a mensagem de fé, querido, na minha própria vida foi algo revolucionário, me atingiu ainda na minha adolescência. Mas eu confesso que eu gastei muito tempo da minha vida focando o Deus que é sobre e o Deus que é por. E não está errado, porque isso é parte daquilo que Deus é. Mas demorou muito tempo para eu começar a entender o que era o Deus em nós. Há uma ação de Deus, que não é só o Espírito Santo sobre, não é só Deus movendo em nosso favor. E a igreja dos nossos dias, ela ficou muito boa em falar da unção e de fé. Mas nós temos falado muito pouco das questões interiores. Mas eu creio que uma próxima onda de Deus vai varrer essa terra, trazendo um novo entendimento, uma nova maturidade, para nos fazer entender esse Deus em nós, que é quando Deus trabalha na nossa vida, é quando existe mudança, é quando a imagem de Jesus de fato vai crescendo e sendo aperfeiçoada em nós. A gente não tem que escolher uma coisa das três seja mais importante, porque Deus decidiu fazer as três. Mas se tivesse que fazer isso, não é difícil entender. 1 Coríntios 13, Paulo diz, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu profetize, está falando dos dons, Deus soube. Ele diz, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de mover os montes, Deus por. Ele diz, mas não tiver amor, Deus vem, a manifestação do que Ele é. Ele diz, não adianta nada, está incompleto. Jesus diz, naquele dia alguns de vocês vão me dizer em teu nome, nós profetizamos, expulsamos demônios, curamos enfermos. Em momento nenhum ele diz, não foi meu nome, eu não fizeram isso. Mas Jesus diz que Ele vai responder, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Vocês que praticam a iniquidade. Ele diz, não adiantou você estar conectado ao poder, ter visto o sobrenatural, se você não permitiu que eu governasse o seu interior, que o pecado e a carne fosse subjugado, e eu pudesse governar você, eu não sei quem você é. Eu acredito, querido, que nós precisamos tratar com muito carinho e temor o entendimento dessa obra do Espírito Santo, onde eu e você, dia após dia, subjugamos a carne, onde eu e você, dia após dia, permitimos Deus tratar de uma forma mais profunda em cada um de nós. Eu não estou dizendo que não aconteceu nada comigo, com você. Alguém diz que esse trato de Deus é semelhante a descascar cebola, depois de uma camada tem outra. E nós precisamos viver um nível mais profundo desse aperfeiçoamento. Você pode dizer amém? Amém. Eu creio que nessa noite Deus não quer apenas restaurar na minha e na sua vida a unção. Eu creio que Ele quer fazer isso também. Mas eu não creio que é só isso. Eu creio que Deus deseja desatar na vida de muitos de nós essa caminhada onde a gente vê Deus por. Não é tão gostoso ver o sobrenatural. É tão gostoso se posicionar e ver o que a gente pode gerar e produzir no Senhor. Há 3 anos atrás, 3 anos e meio, eu e minha esposa fomos para a Índia. E eu lembro que antes de fazermos essa viagem, além de apoiar uma base missionária lá, a gente também iria ministrar, mas o pessoal queria muito que a gente pudesse conhecer, estar junto. Eu já vinha vários anos por causa dessa correria adiando aquilo. Eu lembro quando foi chegando a data marcada, já estava quase um mês da viagem, o missionário me liga, está tudo certo. Eu falei, não tem nada certo. Ele falou, cara, falta um mês. Eu falei, velho, eu nem sei se vai dar para eu ir. Ele falou, você já desmarcou comigo antes. Eu falei, cara, até agora eu não tenho um tostão. Eu lembro que na época, sem esse câmbio doido que nós estamos agora, a passagem minha e da minha esposa era a época dessas férias de verão, tanto aqui como na Europa, agosto. Então estava tudo caro. Eu lembro que só as passagens aéreas, o custo era 8.000, para não dizer 8.500, era 8.496 reais. Eu falei, cara, ainda não tenho um tostão para comprar essa passagem. E eu lembro que ele falou para mim, desde quando isso é problema para Deus ou mesmo para você? Quando é que você parou na frente de um problema? Ele falou, olha, a menos que você me diga que Deus te deu uma palavra para não vir, eu não aceito você voltar atrás. E você é o cara que sustenta que o que jura com dano seu não muda, então te vira. E desligou o telefone, bem docinho assim, a ligação do Skype.
Eu lembro que eu fui orar, falei, Deus, então tá bom, até agora não aconteceu nada mesmo, então me dá logo essa palavra, me libera para eu não ir mesmo, para eu falar. Eu não fui pedir nada, irmão, assim, esperando acontecer. Eu só falei, me dá logo essa palavra que não é para eu ir, eu estava desanimado, não estava com vontade. A hora que eu fui orar, o Espírito Santo falou comigo, eu abri essa porta, eu quero que você vá. E eu levei um susto. Eu falei, então me manda o dinheiro que eu vou. Resolvido. Irmão, sabe o que eu ouvi da parte dele? Instantaneamente, ele disse, essa medida administrativa de ter o recurso primeiro para gastar depois, que é sábia, você faça quando for suas viagens de família. Quando eu estou te comissionando, você não dita os tempos, você só obedece. Pensa num tapa na cara. Mas pensa num cara que surtou. Irmão, surtei, eu não sei te explicar. Aquilo não é só que a fé acordou dentro de mim, eu surtei de fé, eu enlouqueci. Aquilo mexeu com o meu coração, irmão, mas endoidei. Falei para Deus, pois fique sabendo que eu não vou lhe ajudar. Falei, se eu for diante da minha igreja domingo pedir ajuda, todo mundo me ajuda, pô, não vou contar para ninguém. O que eu puder eu te dificulto. Passei a mão no telefone. Outro dia alguém falou, da onde saiu essa coragem falar com Deus? Não sei, uma hora que eu vi já tinha falado desse jeito. Passei a mão no telefone, liguei para a agência, falei, emita as passagens, dei o número do cartão, falei, agora te vira. Irmão, foi interessante, eu me lembro até hoje. Isso foi na sexta-feira, era uma sexta-feira, dia 13 de julho. Para quem acha que sexta 13 é dia de azar, eu não acredito nisso não. Eu falei para Deus, não vou te ajudar, não vou falar para ninguém. E o que eu puder eu dificulto. Na sexta-feira, dia 20 de julho, ou seja, sexta que vem, estava pregando em Florianópolis. Terminei de pregar, um irmão me procura, disse, pastor, o senhor não me conhece, eu vim de uma outra cidade para te ouvir pregar, mas eu não vim só para te ouvir pregar, Deus me mandou aqui, porque Ele me disse, você vai fazer uma viagem e precisa de ajuda. Eu pensei, aleluia, mais uns 10 desses eu vou para a Índia. Eu falei, mas o dinheiro que eu queria te entregar não está aqui comigo, será que o senhor poderia me dar uma conta, depois, claro, em nome de Jesus, está aqui a conta. Mas fui embora, não perguntei. Na segunda-feira, o dia que normalmente eu entro, fazer a conferência do movimento da semana, na minha conta, eu levei um susto. Tinha um depósito de R$ 8.490 na minha conta. Puxei qual era a agência, chequei pelo código, descobri que era a cidade daquele irmão. Aí comecei a rir, ele falou, o que você está rindo? Eu falei, amor, lembra aqueles R$ 8.496 que a gente precisava para ir para a Índia? Ela falou, sei. Eu falei, nós só vamos pagar 6. Eu falei, lembra o cara da oferta? Foi de Florianópolis? Eu falei, pois é, ele fez um depósito de 8.490, só pode ser, não conheço ninguém naquela cidade, não dou meu número de conta para ninguém, entrou um depósito de lá. Eu falei, nós só vamos pagar 6. Nessa hora, meu filho está chegando da escola, ele ouviu, falou, não vai pagar os 6 não, 6 pago eu. Aí ele veio, não sei se era um troco que estava no bolso, o que era, mas já veio com os 6 na mão. Quando ele chegou, eu falei, filho, dá só 5 para o papai, deixa o papai pagar R$1. A gente estava brincando com isso aí, o telefone toca. Atendi o telefone, era o irmão dessa cidade. Ele disse para mim, pastor, o senhor já viu a conta? Eu falei, já. Ele falou, desculpa a curiosidade, mas eu preciso saber, acertei o valor? Eu falei, não acertou não. Chegou perto, mas não acertou não. Ele falou, porque Deus me disse que não chegava em 8.500, então mandei 8.490. Eu falei, a próxima vez de eu falar isso, arredonda para 8.499, rapaz. Faltou R$6, mas meu filho já está aqui ofertando. Ele falou, não. Ele disse, aproveitei para não ir além de 8.490, porque se o senhor fizer a conta vendo o material, tem um 10 de troco que alguém deixou de oferta. Eu falei, não, isso eu já tinha apurado. Ele diz, o 10 é meu e a minha diferença estava aí dentro. Eu falei, tosse, eu sei real, filho, você não vai fazer nada. Irmão, eu tenho visto Deus fazer cada coisa. Eu louvo a Deus por um dia ter entendido que andar em fé, o que é poder acreditar nele, o que é poder levar a palavra de Deus a sério. E eu creio que ele dá um vento de Deus, que quer resgatar essa certeza, essa determinação de fé, de que nós vamos ver o sobrenatural acontecendo, nós vamos ver o mover de Deus, para que a gente possa cumprir o plano e o propósito dele. Mas eu creio, querido, que há algo forte que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Eu comecei esse ano de 2016 suplicando isso, dizendo, Espírito Santo, eu quero viver cada vez mais esse poder interior, essa manifestação interna que me faz cada vez mais semelhante a Jesus. Há momentos, querido, que não importa o quanto eu já cresci espiritualmente, eu descubro que o jeito que eu respondi minha mulher ao meu filho ainda não parece com o jeito que Jesus faria.
Eu li ainda na minha adolescência um livro que me abençoou demais, Em Seus Passos, o que faria Jesus. Eu comecei a entender desde cedo que o que Deus espera de nós não é outra coisa, a não ser manifestar a imagem dele. Há momentos que, por mais crente que eu seja, em que eu consigo ainda flagrar e dizer, ainda falta mais para parecer exatamente como ele é. E eu quero continuar crescendo a cada dia. A obra do Espírito Santo, querido, não envolve só o que ele vai fazer, envolve a minha e a sua correspondência. A Bíblia diz em Romanos 8:26 que o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. A palavra traduzida ajuda é um palavrão no grego, no sentido de ser grande. Sunanti lambanomai. Diz que o significado é a composição de 3 palavras, sum, anti e lambano, que significa pegar firme contra alguma coisa juntamente com alguém. Ou, em outras palavras, segurar outra ponta do peso. Se de repente, eu pedisse a algum de vocês, me ajuda a carregar o púlpito, que eu estou dizendo, pega firme junto comigo, na outra ponta, para mover esse negócio. O que isso me faz entender? Que o Espírito Santo não vai carregar sozinho, não adianta eu sentar num canto e dizer, Espírito Santo, move aí. Mas eu também não tenho que carregar sozinho. Em outras palavras, ele diz, eu vou pegar outra ponta do peso, você faz a sua parte, eu faço a minha. Se a gente descobrir, querido, como interagir com ele. E um dos segredos de Romanos é, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós. Uma das coisas mais gloriosas que eu vejo por trás da edificação dessa linguagem de oração, da oração em línguas, é que mais do que só o que é exterior, querido, há uma obra de transformação dentro de nós. E eu quero te encorajar. Eu quero que a gente termine essa noite orando e clamando por essas 3 coisas, mas que a gente tenha uma atenção especial, não só ao elemento exterior, mas ao poder interior. Eu quero me tornar mais parecido com Jesus. Eu tenho andado perto de homens e mulheres de Deus que me inspiram. O meu pastor, o meu discipulador, é a pessoa que eu olho para ele e digo, eu quero ser que nem você. É uma das pessoas que eu conheço nessa terra que mais se parece com Jesus. Não é apenas um ministério frutífero, não é apenas a capacidade de produzir resultados, mas mais do que isso, é a conduta, é a maneira de viver no dia a dia. Eu quero ser uma versão cada vez melhor, cada vez mais parecida com Jesus. E eu preciso me sujeitar a essa obra, ao governo do Espírito Santo. Eu preciso descobrir, por um lado, a unção, os dons. Sim, Deus quer operar isso na vida de todos nós. Mas você precisa entender que igualmente importante, querido, essa obra do Espírito Santo lá de dentro, é o fruto do Espírito, é viver no Espírito, é massacrar a carne. E esse é um elemento no qual, mesmo no meio pentecostal, no ciclo carismático, a gente já não vê se falar tanto. Se eu falar muito sobre a unção, se eu falar muito sobre os dons, e a gente tem que crescer nisso, não estamos onde deveria também não, mas a gente fala cada vez menos sobre transformação. E o que Paulo está dizendo, vocês acham que a glória de Moisés, essa brilhadinha do lado de fora, é o que há? Ele diz, é a ação do Espírito Santo dentro de mim e dentro de você, que é a maior manifestação da glória de Deus. Eu quero te desafiar, querido, a decidir dar espaço ao Espírito Santo, dizer, Senhor, eu sei que um dia eu te deixei trabalhar mais dentro de mim, eu não quero abortar isso, eu não quero interromper isso. Eu quero viver um nível cada vez mais profundo dessa sua obra, dessa sua operação dentro de mim. Vamos orar um pouquinho? Acho que a gente pode começar isso por esse aspecto das questões interiores. Mas eu creio, querido, que há muita coisa para ser liberada da minha e na sua vida. Eu creio que Deus quer restaurar e reacender o fogo, a chama dos dons, a unção, as manifestações do sobrenatural. Pastor, o senhor vê Deus fazer tudo que você pede? Vejo não. Tudo funciona sempre? Não. Mas eu tenho visto cada vez mais, e eu quero continuar crescendo. E mesmo quando eu não entendo, algo não ter acontecido numa área, não significa que eu vou deixar de ver Deus agindo em outras áreas. Mais do que apenas me levar a servir bem os outros, mais do que apenas me levar a experimentar as intervenções dele, eu quero viver nesse lugar, querido, onde meu coração se torne cada vez mais parecido com o do Senhor Jesus. A
A Bíblia diz que Deus nos fez participantes da sua natureza. A beleza do novo nascimento, do Espírito Santo residindo em nós, querido, é para que a gente não fosse mais os mesmos. É para que a gente não vivesse no domínio da carne, governado pelas emoções, não importa quais sejam elas, boas ou ruins. Mas é para que a gente entrasse num lugar mais profundo. Fala com Deus, do seu jeito, da sua maneira, com as suas palavras, como você quiser, sentado, de pé, ajoelhado, no seu lugar. Se você quiser vir para frente, orar no fundo, não importa como nós vamos fazer isso. Mas eu gostaria que antes de nós ministrarmos uns aos outros, que a gente realmente pudesse se posicionar, se colocar diante de Deus. Espírito Santo, eu tentei da melhor forma possível repartir com os meus irmãos e irmãs hoje à noite aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Mas nós precisamos, Senhor, mais do que informação, mais do que instrução, mais do que encorajamento. Nós precisamos da Tua obra. Nós precisamos hoje do Teu toque. Nós precisamos do Teu sopro de vida. A visão de Ezequiel, por onde esse rio passa, tudo volta a viver. E nós clamamos que esse rio nos toque hoje. Há um rio, diz a Tua palavra, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Esse rio traz vida, esse rio nos revitaliza. Esse rio, ó Deus, não permite que nem a gente individualmente, nem a igreja, entre naquele lugar, ou naquela condição, Deus, de deixar de transbordar a Tua alegria. Nós clamamos pelo Teu toque, o toque das Tuas águas hoje. Nós queremos nos arrepender, Senhor, porque muitas vezes não nos empolgamos com o poder interior, com a glória interior. Muitas vezes não Te demos nem muito espaço. Nós clamamos hoje graça, favor do Senhor sobre as nossas vidas. Queremos nos colocar diante do Teu altar. Queremos reconhecer, Senhor, que precisamos ir além. Não queremos, ó Deus, continuar andando dentro do rio, nem com água no tornozelo, nem só no joelho, nem só nos lombos. Nós queremos as águas profundas. Nós queremos aquele lugar onde perdemos completamente o controle e o governo. E não é mais a gente que decide onde ir, é o rio que nos leva, é o rio que nos carrega. Senhor, nós queremos esse enchimento mais profundo, onde não apenas somos úteis para fazer o Seu trabalho, mas mais do que isso, para manifestar quem Você é. Senhor, nós clamamos que seja um ano com marcas profundas de restauração na vida dos nossos irmãos nessa casa, de acordo com aquilo que o Senhor tem falado, ó Deus. E que nesse assunto, nessa matéria de vida no Espírito, possamos experimentar mais do Senhor, mais do relacionamento contigo, mais Espírito Santo do Seu governo, da interação com o Senhor. Ora, meu querido, ora. Esquece quem está perto de você. Derrama seu coração diante de Deus. Fala com Deus. Ora no Espírito Santo. Chora, derrama seu coração diante dele. Não deixa nada te distrair. Nós nos rendemos, Espírito Santo. Nós nos rendemos. Nos rendemos ao Senhor. Que o Teu sopro de vida nos alcance, que as Tuas águas vivificadoras nos toquem hoje.
Oh Deus, em nome de Jesus. Oh, nós queremos mais do Deus que é sobre nós, do Deus que é por nós, mas também do Deus em nós. Em cada um desses níveis nós queremos avançar, nós queremos algo mais profundo. Oh, clamamos Espírito Santo. Oh, Espírito Santo.